Eu creio e sei, sim, que o pecado é abominável a Deus. Mas sei que a misericórdia do Senhor ela é maior do que tudo. E sei também que você e eu, todos nós podemos pagar pela consequência do pecado que todos nós cometemos. Mas diz a palavra de Deus que o perdão de Deus é maior. O que vai depender, meu amigo, é de você, de eu, de todos nós. Se arrepender. Se você teve má intenção com a mulher do próximo, com o teu vizinho, com a tua vizinha, ou cometeu um adultério mesmo em prática, o que você tem que fazer? Você tem que recorrer aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não é você ser abandonado pela igreja, ser excluído pela igreja, jogado fora. Porque dessa forma você vai desencorajar de carregar a sua cruz. Então repito mais uma vez, é algo de alguém que se diz isso, um líder, seja ele quem for, de qualquer igreja, que já tenho ouvido vários dizer. E quando chegar a sua vez de acontecer com você, o que você vai fazer? Qual a sua escapatória? Qual a sua saída? Porque você não está livre de acontecer isso. Então, meu amado, nós devemos ser mais prudentes, sábio, inteligente, buscar a Deus sabedoria, conhecimento para que você não caia em adultério, para que você não caia em prostituição, para que você não caia no engodamento, você não seja atraído pelo pecado. Mas se chegou a hora da tentação de te tentar e você cair, você não é melhor do que ninguém. Você precisa se arrepender. A Bíblia diz: resistir ao diabo, sujeitai a Deus, e ele fugirá de vós. Mas nem todos têm esse conhecimento. Tem momentos em que você está forte, mas tem momentos que você está fraco. Então, precisamos muito das orientações do Espírito Santo de Deus. Eu tenho ouvido em Provérbios, não tenho agora o versículo declaradamente para te apresentar. Mas a Bíblia diz que o homem louco, o homem sem juízo, o homem sem conhecimento, ele vai atrás da mulher adúltera para se adulterar, sem saber que ele está indo para o matadouro como se fosse um boi levado. Isso já vi nas Escrituras Sagradas. Mas a Bíblia diz, né, que chegando lá, ele é atraído, ele é enganado como um boi que vai ao matadouro. E até mesmo não sabe que a sua alma está indo para o inferno. Mas as Escrituras estão dizendo, meu amado, de alguém que foi seduzido e teve muitas vezes a chance de sair. Muitas vezes, quantas vezes Deus te orientou e não deu ouvido. Mas não é para mim, nem para você que já aceitou o poder do Evangelho, já procurou servir a Deus, já procurou se desviar do mal, já procurou dar atenção à palavra, já procurou se desviar do mal todas as vezes que vier. Mas muitas das vezes, infelizmente, a tua infelicidade veio acontecer com você. Então você não é culpado de algo, de alguém que quebrou a aliança contigo. Você não é culpado de pagar o preço de alguém que praticou tais coisas que você ficou com a carga ou a descarga sobre você. Meu amado, minha amada, eu vejo nas Escrituras Sagradas que o casamento ele é constituição de Deus. Jamais eu e você podemos quebrar a aliança que fizemos com a minha companheira, com o seu companheiro, com a sua companheira, e achando que está correto. A Bíblia diz que nós precisamos honrar a aliança que fizemos com a nossa esposa, com o seu marido, até o dia da morte. Mas se o teu esposo não resistiu, a tua esposa não resistiu e quebrou a aliança, o que você deve fazer? Você precisa buscar a Deus e ter paciência, né? Isso é certo, experiência. E preparar e esperar que Deus prepare algo para você da vontade dele.
não se precipitar, mas o importante é que você é um inocente, você não tem nenhuma culpa de alguém que praticou o adultério, a traição contra você. Você tem o direito sim de ter outra nova companheira ou outro companheiro, porque você foi abandonado por alguém que estava do teu lado, a aliança foi quebrada. Então, meu amado, minha amada, vejamos que nós, como cristãos, não estamos livres, porque se tivéssemos livre, não estava acontecendo em todos os lugares com pessoas cristãos que procuram se defender e acaba caindo na emboscada. Você precisa perseverar em oração, respeitar o seu casamento, a sua vida conjugal, mas você não está livre disso. Faça a sua parte, obedeça a Deus, cumpra o seu dever, honra a tua esposa, honra o teu esposo. Mas se algo ao contrário aconteceu com você, você não terá nenhuma culpa de pagar o preço daquele que vai pagar o preço pelo adultério. O que a gente vê nas escrituras sagradas, pelo menos eu tenho ouvido, é que quem comete o adultério tem um preço a pagar. Ele tem consequências, vejo nas escrituras sagradas, que pode causar até mesmo a morte. É isso que eu vejo nas escrituras sagradas. Não vejo nenhuma condenação para quem já aceitou o Filho de Deus, para quem já obedece e reconhece que é um pecador, ou mesmo que tenha afastado, mas que voltou aos pés de Cristo, reconciliando. Eu não vejo nas escrituras sagradas nenhuma condenação para essa pessoa que aceitou o santo evangelho de fé e amor. Mas vejo na boca do homem que tem sim uma condenação. Meu amado, minha amada, nós de maneira nenhuma iremos obedecer religiosidade de ninguém, mas sim as escrituras sagradas. Nós de maneira nenhuma possamos atender à voz de alguém, mas sim à voz das escrituras sagradas. Alguém disse que para o cônjuge se casar novamente, precisa que o outro do outro lado morra. Meu amado, minha amada, eu não vejo isso nas escrituras sagradas. Eu vejo que você e eu, todos nós, temos que orar. Temos que pedir a Deus pelo seu cônjuge, pela sua companheira que te abandonou, pelo seu marido que te abandonou. Eu vejo isso, que você precisa orar e pedir a Deus vida para aquela pessoa e arrependimento. Porque eu tenho visto também através de internet, através de rede social, que muitos têm matado a sua companheira, têm matado o seu companheiro para poder casar novamente. Isto é uma injustiça perante os olhos de Deus. E também tem desejado que a sua esposa morra ou que o seu esposo morra para que case novamente. Eu reconheço e entendo que mais pecado terá essa pessoa que faça isso do que ter uma nova núpcia de casamento. Então, meu amado, minha amada, o próprio Jesus, ele deu a saída para você, que você precisa sim de uma pessoa. Se for para você viver na prática do adultério, das más intenções, vivendo uma vida de pecado, é melhor que você se case. É melhor que você tenha a sua companheira, assim disse a Bíblia. Se você for para você viver escravo de alguém que vive a vida toda perseguindo o evangelho, perseguindo a tua vida espiritual, atrapalhando você servir a Deus, tirando as tuas visões que você tem com Deus, a tua comunhão, é melhor que se separe. A Bíblia diz que ninguém é escravo de ninguém. Nessas condições, meu amado, minha amada, você pode se separar sim. Diz as Escrituras Sagradas que você não é escravo de ninguém. Nessas condições, a Bíblia dá a liberdade para você dar carta de divórcio para essa pessoa, nas condições do adultério, da traição, nas condições de escravidão, porque você não é escravo de ninguém. Então os líderes precisam aprender isso. Os líderes precisam acolher as pessoas inocentes, tentar proteger as pessoas.
Eu vejo também no livro de Tiago, a palavra de Deus diz, né? Para que você e outros nós se cuidar, para evitar das cobiças. Diz a palavra de Deus que através das cobiças gera o engordamento, que é os seus desejos, gera a concupiscência, gera os desejos da carne, e você vai se alimentando do pecado e acaba você caindo em tentação e acaba você caindo no pecado. Através das suas más intenções, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 em diante, vou até dar uma procuradinha aqui para a gente ler, para não dizer que a gente está deixando dúvida aos corações das pessoas. Quero deixar bem claro aqui, dentro da palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, e versículo 3, diz assim: ninguém sendo tentado diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Se você, meu amado, minha amada, tem más intenções, pecado oculto, escondido, é o mesmo adultério do que você abandonar a sua esposa e o seu esposo e cometer adultério. Biblicamente dizendo, para Deus é o mesmo pecado, não tem nenhuma diferença se você praticou ou se você teve más intenções. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebida, depois que você começa a se alimentar do pecado, né? Dá à luz o pecado e o pecado gera a morte. O pecado é consumado e gera a morte. Isso eu estou lendo em Tiago, capítulo 1, 13, 14 em diante. Então, meu amado, você e eu, nós precisamos se alimentar do Espírito Santo de Deus. Não da concupiscência do pecado que vem nos oferecer através de más intenções. É o mesmo adultério, segundo diz as Escrituras Sagradas. Alguém está no pecado e Deus somente que está vendo. Muitas vezes eu e você, nós não estamos vendo pela prática, mas o Senhor está olhando para você dizendo, você está em adultério. Porque você está tendo más intenções com a mulher do próximo, com o marido do próximo, ou quem sabe com aquele jovem ou com aquela jovem que você tanto desejou. Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, meu amado, não erremos, diz a Bíblia Sagrada. Toda a boa dádiva, todo o teu presente que você recebe, o que você dá, o dom que você recebe, vem da perfeição de Deus do alto. Nós não se escapamos dos nossos pecados por passar por bons, mas por as orientações do Espírito Santo de Deus que te guia. É Ele que te guarda, é Ele que te proteja, é Ele que te perdoa, é Ele que te avisa, é Ele que te orienta. É Ele que te dá o reconhecimento para você se arrepender. Tudo isso vem da graça salvadora do Senhor. Não depende de ninguém. Então disse a Bíblia Sagrada, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não faz diferença de ninguém se você é bom e o outro é ruim. Todos passam diante dos olhos de Deus por igual, seja homem que seja mulher. Não existe ninguém melhor do que o outro. Não é preciso, meu amado, minha amada, eu colocar lei dentro de uma igreja, uma religiosidade para dizer, você precisa obedecer isso, porque isso aqui é estatuto. Mas você já parou para meditar se você estiver fazendo a religião? E depois sobrar para você, e você for pagar o preço com Deus. Quando Ele for cobrar, porque não vai fazer diferença nem de mim nem de você.
Nós vemos nas Escrituras Sagradas que Deus nunca apoiou religião. Sempre Ele apoiou as verdades e a libertação e o reconhecimento pelos nossos pecados de se arrepender. Isso sim agradava aos olhos do Senhor. Quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, a nossa desobediência e prostramos diante dele para pedir perdão. Aí sim você terá a graça do Senhor. Então no 18 diz ainda, segundo a sua vontade, que é a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade.